E se Tanjiro tivesse comido o dedo de Sukuna em Demon Slayer? Será que ele seria alguém capaz de controlar o Rei das Maldições, assim como Itadori? E qual o efeito o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, despertaria no mundo de Demon Slayer? A pergunta mais interessante na verdade é: Sukuna derrotaria ou substituiria Muzan Kibutsuji, o Rei dos Demônios? Veja, sabemos que Muzan nasceu e viveu no mesmo período onde Sukuna reinava, a Era Heian, onde o mundo era completamente dominado pelas maldições. Então eu criei um cenário para esta linha alternativa, onde tudo agiria de acordo para o momento em que Tanjiro comesse o dedo de Sukuna. Sendo assim, poucos anos antes de Muzan nascer, Sukuna ainda reinava, até que um feiticeiro o derrotou e selou seu poder, espalhando seus 20 dedos pelo Japão. E com o passar dos anos, as maldições foram ficando para a história e adormeceram-se junto com Sukuna. Entretanto, anos se passaram e finalmente chegamos à Era Taishi, onde o nosso protagonista, Tanjiro Kamado, vive, até que algo inesperado acontece em sua vida pacata. Sua família é morta e Nezuko é transformada em Oni. Então, percorrendo pelas montanhas enquanto carregava a sua irmã, Nezuko acorda e derruba seu irmão Tanjiro. Nezuko, por outro lado, agora uma Oni, sente o cheiro de carne, porém, o primeiro cheiro que ela sente não é de seu irmão, ela sente um cheiro peculiar vindo do chão e, escavando o lugar, encontra o dedo de Sukuna. E antes que pudesse comer, Tanjiro, com uma investida pra cima de Nezuko, tentando a controlar para que não coma algo visivelmente podre, o dedo de Sukuna escorrega das mãos de Nezuko e acaba caindo na boca de Tanjiro, que o engole por acidente. E agora que a história de fato começa, Sukuna acorda no corpo de Tanjiro e, vendo Nezuko em cima dele, logo a fatia em pedaços. No entanto, Tanjiro assume o controle de seu corpo novamente e, por ser uma Oni, Nezuko consegue se regenerar até a chegada de Tomioka para salvar Tanjiro. E algo similar à história original acontece aqui. Tanjiro implora para poupar a sua irmã, e quando Tomioka representa uma ameaça para Tanjiro, Nezuko tenta o proteger, fazendo Tomioka levar os irmãos Kamado até Urokodaki, tornando Tanjiro um caçador com um treinamento bem árduo. Porém, em meio ao treinamento, Sukuna diversas vezes apareceria perante Tanjiro, dizendo que ele precisa assumir o seu corpo e voltar com o seu legado sendo o Rei das Maldições. Porém, Tanjiro não sabe o que são maldições ou até mesmo algo relacionado à energia amaldiçoada. Sukuna, no entanto, diz ser generoso e explica a Tanjiro o que são ambas as coisas e o motivo pelo qual o garoto precisa deixá-la assumir o seu corpo. No entanto, Tanjiro diz que não vai deixar o reino das maldições voltar e precisa derrotar Muzan antes de tudo. E é então que surge a brilhante ideia de Sukuna de fazer um acordo com Tanjiro, onde Sukuna, para ver e lutar contra aquele que ocupa o topo dentre os mais fortes do mundo atualmente, deixaria que Tanjiro usasse o seu poder. Porém, Tanjiro precisaria, em meio às missões, recuperar os seus dedos para que ele ficasse ainda mais forte. Afinal, como conhecemos, Sukuna é alguém que busca lutar contra os mais fortes e adoraria testar a sua força contra outro ser de nível, digamos, continental. E esse acordo nada mais é que um plano de Ryomen Sukuna para obter e assumir o controle do corpo de Tanjiro, que é alguém inocente e ingênuo. Então, uma vez que Tanjiro confia em Sukuna, isso significa que ao ir coletando os dedos do Rei das Maldições, Sukuna ficaria tão forte a ponto de que alguém que não detém energia amaldiçoada pudesse de fato o conter por muito tempo, assumindo o controle total do corpo de Tanjiro. Então veja bem, Tanjiro se propondo a usar o poder de Sukuna somente no último dos casos, seguiria derrotando os Onis com suas próprias forças, ou seja, passaria pela seleção final e derrotaria os Onis do pântano sem a ajuda de Sukuna, até se encontrar com Muzan no distrito de Asakusa. E quando Tanjiro põe as suas mãos em Muzan, Sukuna sente que de fato Muzan é alguém extremamente forte, porém ainda não está no mesmo nível de derrotar o Rei dos Onis por enquanto. Sabendo disso, mantém-se escondido dentro do corpo de Tanjiro. E os mesmos eventos da linha original acontecem aqui. Muzan acaba transformando um cidadão comum em Oni para que pudesse fugir, enquanto Tamayo ajuda Tanjiro e o leva para sua casa, onde Tanjiro pergunta a ela, uma Oni com séculos de vida, sobre alguém chamado Ryomen Sukuna. E até onde Tamayo vivia como humana, não deixavam ainda de comentar sobre a época onde as maldições assolavam o mundo e Sukuna as controlava, dando informações a Tanjiro sobre a energia amaldiçoada que hoje é apenas uma lenda. Porém, Tamayo mostra a Tanjiro os dedos
de Sukuna que conseguiu reunir para escondê-los de Muzan. Afinal, o rei dos Onis também estaria atrás do poder de Ryomen Sukuna. E por causa do acordo de Tanjiro com Sukuna, ele explica a Tamayo que precisa comer esses dedos para fortalecer Sukuna e deter Muzan. Não só isso, ele conta que também pode conter Sukuna e Tamayo relutante aceita que Tanjiro coma os dedos de Sukuna, totalizando 5 dedos de Sukuna dentro de Tanjiro. E a essa altura, os Onis enviados por Muzan chegaram até a casa de Tamayo, mas assim que Sukuna obtém o controle temporariamente do corpo de Tanjiro, usando o Cleave, Sukuna corta ambos os Onis sem sair do lugar. Literalmente, não teve luta, só humilhação mesmo. Porém, como os Onis precisam ser decapitados com uma Nichirin, eles ainda se regenerariam. No entanto, Muzan veria que aqueles Onis seriam inúteis em uma luta contra o Rei das Maldições. Então, usando seu famoso sinal teleguiado, mataria os Onis que enviou. E agora, sabendo que Sukuna está de volta, Muzan se manteria cauteloso, porém animado, visto que se conseguir transformar Sukuna em um Oni, terá o Oni Supremo ao seu lado. E não só isso, podendo também, se quiser, absorver o Sukuna e ter os seus poderes. E Muzan, sendo um Oni com um tempo de vida infinito, poderia desenvolver uma técnica amaldiçoada que o permitisse andar sob a luz do sol, caso obtivesse os poderes de Sukuna. Tendo consciência disso, Muzan começa a arquitetar o seu plano, e até então, Tanjiro segue coletando o sangue dos Onis, que luta e continua sua trajetória, assim como na linha original, onde enfrenta Kyogai, conhece Zenitsu e Inosuke, logo chegando ao Monte Natagumo e lutando contra Rui e desbloqueando a sua Hinokami Kagura. E aqui, meus amigos, é onde as forças de Tanjiro aparentam estar esgotadas que Sukuna assume o controle do corpo de Tanjiro, realizando um massacre pela montanha. Veja, Sukuna está com seu poder de 5 dedos até então, e conhecendo diversas técnicas amaldiçoadas, e tendo tempo suficiente dentro da mente de Tanjiro, Sukuna criaria uma técnica capaz de deter os Onis. Exatamente isso que você ouviu. Sukuna criaria uma técnica que imita os efeitos da luz solar, a maior fraqueza dos Onis. Porém, para que conseguisse realizar esse feito, seria necessário que o corpo de Tanjiro absorvesse energia solar na mesma proporção que uma pedra do sol absorve os raios solares. E para você que não sabe, a pedra do sol é o material utilizado para fazer as Nichirin, e absorvendo a luz solar durante muito tempo, Sukuna teria energia acumulada para derrotar Rui, fundindo esta técnica amaldiçoada com Cleave, e ainda espalharia o caos pelo Monte Natagumo, onde estaria infestado de Onis, derrotando não só os Onis, mas também ferindo e matando alguns dos caçadores que acabavam de chegar. E todos nós sabemos como Sukuna é, bem, cuidadoso em suas batalhas, né? Sendo assim, uma pequena destruiçãozinha aconteceria, e quando Tanjiro adormecesse, acordaria na corporação dos caçadores, sendo confrontado por manter Nezuko, uma Oni, andando com ele e contando todos os detalhes do acordo que teve com Sukuna. Logo, toda a corporação se assustaria, porém, se manteria de olho em Tanjiro com a esperança de que com o controle de Sukuna, eles pudessem derrotar Muzan Kibutsuji. Quando Tanjiro e seus amigos são enviados no Mugen Train para ajudar Rengoku em sua missão, após a derrota de Enmo, o trem se descarrilha, surgindo a casa, o Lua Superior 3, que agora luta contra Rengoku, porém, o Oni é extremamente forte, e dessa vez, devo dizer que ele lutaria a sério, isso porque Muzan pediu. A casa estaria carregando 10 dedos de Sukuna consigo, a fim de despertar o Rei das Maldições e transformar Sukuna em um Oni. Lembrando que somente os Luas superiores, transformados diretamente por Muzan, têm o poder para transformar humanos em Onis. Sendo assim, a casa obliteraria Rengoku, fazendo o Oni chegar até Tanjiro, forçando a engolir todos os dedos que tinha consigo, a fim de despertar Ryomen Sukuna. Em sequência, Sukuna desperta e logo com o Cleave corta completamente a casa. Porém, como havia gastado a energia solar que absorveu pelo corpo de Tanjiro no Monte Natagumo, Sukuna brincaria com a casa, enquanto Oni fizesse a proposta para Ryomen Sukuna se tornar um Oni. Sukuna faria uma contraproposta, dizendo que se a casa sobrevivesse contra ele até o amanhecer, o Rei das Maldições se aliaria a ele. A casa considera isso um insulto e parte para cima de Sukuna, mas completamente sendo superado pelas vastas habilidades do Rei das Maldições, agora com 15 dedos. Primeiro, a casa lançando golpes à distância, o Cleave de Sukuna impediria que esses ataques chegassem até ele, e usando o Dismantle, a casa seria fatiado. Porém, como
Com o Lua Superior, ele se regeneraria facilmente, quase instantaneamente, até que Sukuna usaria uma sequência de seus golpes mais poderosos. Fuga! Com isso, Sukuna manipula chamas destrutivas e cria uma flecha de fogo, capaz de desintegrar completamente a casa. E agora vem algo realmente insano. Por causa de toda a destruição causada pela batalha, pessoas que estavam no Mugen Train morreriam com a explosão da técnica de Sukuna. E se você acha que os feitos de Sukuna parariam por aí, saiba que ele é um sádico assim como Muzan. Com a técnica de reversão, ele salvaria Rengoku, que estaria à beira da morte, para que ele visse todos os seus esforços de proteger as pessoas que estavam no trem indo pelo ralo, logo devolvendo o controle para Tanjiro. E meus amigos, não existe uma alma viva que não se culparia por esses acontecimentos. Eu diria que isso seria similar ao incidente de Shibuya, onde o Itadori fica traumatizado. Tanjiro, por ser uma pessoa gentil, teria o mesmo sentimento de culpa, se recusando que Sukuna assuma o controle de seu corpo novamente. Assim que chega de volta à corporação dos caçadores, Tanjiro propõe que assim que Sukuna o ajudar a deter Muzan, quando Tanjiro assumir o controle de volta, ele deseja que seus amigos o matem para que Sukuna não cause mais nenhum mal. Entretanto, lutará até as suas últimas forças para impedir que o Rei das Maldições assuma o controle, nem que for momentaneamente. Isso até o encontro de Muzan. Felizmente, com Rengoku vivo, ele diria para Tanjiro não se desmotivar e seguir em frente, o que faz Tanjiro voltar a si e continuar treinando com ainda mais afinco, até irem para o distrito do entretenimento. E mediante a luta entre Gyutaro e Daki, no momento onde tudo pareceria perdido, onde Tengen envenenado, sem o braço, caído no chão, e Inosuke aparentemente com seus órgãos vitais perfurados pelo Lua Superior 6, também caído no chão, e Zenitsu sabe-se lá onde estava caído diante dos escombros. Enquanto Gyutaro brincasse com Tanjiro, não restaria opções a Tanjiro a não ser optar pela ajuda de Sukuna. E mesmo sendo alertados por Muzan, os Luas Superiores 6 continuam brincando com Tanjiro, mas assim que Sukuna assume o controle de seu corpo, os Onis devem bater em retirada imediatamente. Porém, desta vez, Sukuna estaria com energia suficiente para usar a sua técnica amaldiçoada, que envolve seus ataques com luz solar. Entretanto, ele novamente brincaria com os irmãos Onis. E lembrando que Sukuna atualmente está com os 15 dedos, e é de se surpreender que Tanjiro o consiga controlar. E no meio desta batalha, Tengen levantaria e pediria para que Tanjiro não perdesse as esperanças, pois ainda conseguiriam derrotar a todo custo os Onis, irritando extremamente Sukuna. Então, pela destreza e força de vontade, Tanjiro volta a assumir o controle, lutando ao lado de Tengen, conseguindo por fim despertar a sua marca de caçador, e ao lado do Hashira do Som e de seus amigos Inosuke e Zenitsu, decapitariam Gyutaro e Daki, os Luas Superiores 6. Logo adiante, na Vila dos Ferreiros, as coisas aconteceriam da mesma forma que na linha original, onde a vila seria invadida por Gyoko e seus peixes demoníacos, e Tanjiro decapitaria Hantengo, enquanto Mitsuri segurasse Zorkuten, a fusão dos clones, e Multiro exterminaria Gyoko, ambos os Hashiras despertando a marca de caçador, e Tanjiro não necessitando agora da ajuda de Sukuna. Aqui seria o momento do treinamento dos Hashiras, e onde Muzan invadiria a corporação dos caçadores para comer Nezuko, visto que as coisas se desenrolariam da mesma forma na Vila dos Ferreiros, forçando Nezuko se tornar resistente ao sol, e Muzan absorvendo Nezuko poderia se tornar alguém totalmente imortal, sem fraquezas, sendo capaz de rivalizar-se com Sukuna. E será que isso aconteceria? Bem, antes disso, vamos parar um momento para você deixar o seu poderoso like no vídeo, pois agora iremos entrar na saga mais épica dessa história. Então, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal com o sininho ativado, pois reza a lenda que só os inscritos no canal irão desbloquear a sua marca de caçador e também desbloquear o seu poder amaldiçoado. Então, quando Muzan chega e leva todos ao Castelo Infinito, incluindo Tanjiro, o acordo amaldiçoado que Tanjiro havia feito com Sukuna faz com que o Rei das Maldições desperte-se imediatamente diante de Muzan. Sendo assim, ao cair na sala de frente a Doma, o segundo Lua Superior, Sukuna, ansioso para lutar contra Muzan e sem paciência para joguinhos de esconde-esconde, Sukuna abre o seu domínio, o Santuário Malevolente, explodindo completamente o Castelo Infinito, ou seja, também matando vários Onis e caçadores do processo. Sukuna
Sukuna usa seu Cleave Dismantle para ter um acerto garantido de 100% em tudo que está no raio de 200 metros, aniquilando completamente todos os Onis, incluindo os Luas superiores Kaigaku, Nakimi, Kokushibo e Douma que estava diante de seus olhos. Nesse ponto, Sukuna não se importava com quem estivesse atingindo, matando diversos caçadores e Onis. E com a sua nova técnica amaldiçoada de ter raios solares embutido em suas técnicas, Sukuna estaria pronto para enfrentar Muzan Kibutsuji. E agora, quem ganhará esse confronto, o Rei dos Demônios ou o Rei das Maldições? Diante do Rei dos Onis, Sukuna veria que só restam mais 5 de seus dedos que estavam com Muzan, para que assim ele assumisse completamente o controle do corpo de Tanjiro e voltasse à vida. Apesar dos insanos ataques de Muzan e Sukuna, a luta se encontra equilibrada, visto que os dois possuem velocidades hipersônicas. O que mostra realmente um grande desafio para Sukuna é a regeneração praticamente instantânea de Muzan. No entanto, assim que Sukuna percebe que Muzan não tem mais nada a mostrá-lo para garantir que o Oni não fuja e acabe ficando sem os seus dedos, ele abre a sua expansão de domínio, visto ter utilizado toda a energia da sua técnica amaldiçoada de fusão com os raios solares. Ele, utilizando fuga, manipulando a flecha de fogo, reduz Muzan ao pó. Porém, Tanjiro, ao assumir o controle novamente de seu corpo, assim que o acordo é quebrado, vê o massacre feito novamente por Ryomen Sukuna. Todos os caçadores, todos os seus amigos, todos os Hashiras mortos, uma cratera diante de Tanjiro, sem praticamente nenhum sobrevivente, e com Muzan derrotado, Sukuna acabou explodindo também os seus dedos. Nezuko foi salva, a missão está concluída, Muzan derrotado. À medida que Tanjiro acha que para proteger o mundo de Sukuna é preciso tirar a sua própria vida, é tal coisa que ele o faz, logo no fim da batalha, terminando esta história com um destino sombrio para a corporação dos caçadores, porém um final feliz para o restante do mundo, onde os humanos estariam livres da garra dos Onis. O que você achou dessa história? O que mudaria nela? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado, só assim para que você não seja possuído pelo Sukuna. Te vejo nesse vídeo que eu separei aqui, garanto que você vai gostar. Eu te vejo lá, otaku.